Algumas pessoas não vivem exatamente a vida errada. Vivem uma vida que se recusam a chamar de sua. O trabalho é temporário, a cidade é temporária, o projeto ainda é um teste. A rotina existe apenas enquanto a verdadeira vida não começa. Elas compram móveis como quem logo irá embora. Trabalham como quem ainda não decidiu permanecer. Constroem relações mantendo uma parte da presença do lado de fora. Tudo parece provisório, mas o provisório acumula meses, depois anos. E em algum momento surge uma pergunta incômoda. E se aquilo que você chama de sala de espera já estiver se tornando a sua forma de viver? Hoje nós vamos investigar por que algumas pessoas permanecem muito tempo em fases que nunca recebem o nome de escolha. Vamos entender a proteção escolhida dentro da palavra temporário. E no final eu vou apresentar uma auditoria para você descobrir se está atravessando uma transição real ou usando o provisório para não assumir o presente. Este é o Laboratório Mori. Aqui uma frase comum pode esconder um mecanismo inteiro. Se você quer aprender a observar comportamento, identidade e decisão sem respostas fáceis, inscreva-se no canal e entre no laboratório. Vamos começar por uma distinção importante. Existem fases provisórias reais. Um curso possui data para terminar, uma mudança pode exigir um período de adaptação, um trabalho temporário pode financiar um projeto específico. Uma ideia precisa ser testada antes de receber mais recursos. Transições fazem parte da vida. Explorar não é uma fraqueza. Mudar de direção não é falta de caráter. O problema não está na palavra provisório, está na função que ela começa a cumprir. Uma transição real possui algum tipo de movimento. Existe uma pergunta sendo respondida, um prazo sendo atravessado, um critério sendo observado, uma capacidade sendo construída. O provisório crônico é diferente. Ele não conduz a uma decisão. Ele impede que a situação atual seja reconhecida como decisão. Imagine alguém que aceita um emprego dizendo que ficará apenas até organizar a própria vida. No primeiro ano, a frase faz sentido. No segundo, continua parecendo possível. No terceiro, aquela pessoa já conhece os processos, recebeu novas responsabilidades e construiu parte da rotina ao redor do trabalho. Mesmo assim, continua se descrevendo como alguém que está apenas de passagem. E por quê? Talvez porque admitir "eu estou aqui" produz uma responsabilidade diferente. Enquanto o trabalho é temporário, não é necessário responder completamente pelo que será construído nele. Se a carreira não avançar, ela nunca foi a carreira verdadeira. Se o ambiente não fizer sentido, a pessoa nunca pretendeu permanecer. Se os anos passarem sem mudança, ainda pode dizer que estava esperando o momento certo. O provisório oferece uma espécie de álibi identitário. Você vive as consequências de uma escolha sem precisar dizer "eu escolhi isso". Essa frase pode parecer pequena, mas muda a relação com o resultado. Quando assumo que escolhi, o presente deixa de ser apenas algo que aconteceu comigo. Ele também passa a ser algo ao qual estou respondendo. Isso não significa que tudo esteja ao meu controle. Existem limitações econômicas, responsabilidades familiares, condições de saúde, falta de oportunidades,
decisões de outras pessoas. Reconhecer uma escolha não significa culpar alguém por todas as circunstâncias. Significa investigar onde existe margem de autoria dentro das circunstâncias que já existem. O provisório crônico reduz essa margem. Ele permite que você continue presente fisicamente e ausente simbolicamente. Você está no trabalho, mas não permite que aquele trabalho receba a sua melhor construção, porque ele não representa você. Está no projeto, mas não estabelece critérios reais, porque ainda é apenas um teste. Está na cidade, mas não cria vínculos, porque talvez vá embora. Está na rotina, mas não a organiza, porque a verdadeira rotina começará depois. Essa posição parece preservar liberdade, mas cobra um preço. Nada recebe presença suficiente para se tornar evidência. O trabalho não melhora porque você não investe nele. O projeto não responde porque nunca foi exposto a um teste sério. A cidade não se torna casa porque você não constrói pertencimento. A rotina não produz resultado porque sempre foi tratada como rascunho. Depois, a ausência de resultado é usada como uma prova de que aquela vida realmente não servia. Perceba, isso é um ciclo. Você não se compromete porque considera a situação provisória. A situação não se desenvolve porque você não se compromete. E a falta de desenvolvimento confirma que não valia a pena comprometer-se. O provisório se alimenta da própria falta de investimento. Existe ainda outra vantagem escondida. Aquilo que é provisório não emite um veredito completo sobre você. Se o projeto fracassar, você pode dizer que nunca tentou de verdade. Essa frase machuca menos do que admitir: eu fiz uma tentativa inteira e ela não funcionou. Se a relação permanecer superficial, você pode dizer que nunca se entregou completamente. Se o trabalho não revelar competência, você pode dizer que aquele nunca foi sua área, aquela nunca foi a sua área de atuação. O provisório protege uma responsabilidade, a possibilidade de que você seria excelente se um dia decidisse tentar. Enquanto a tentativa é incompleta, o potencial permanece intacto. Você não recebe vitória, mas também evita veredito. Por isso, algumas pessoas preferem manter a vida em um ensaio. Não porque não desejam viver, mas porque o ensaio preserva uma imagem que a apresentação poderia contradizer. Como saber se você está atravessando uma transição ou morando no provisório? Observe 5 diferenças. A primeira diferença é que no provisório real possui uma pergunta específica. Consigo validar esta oferta em 3 meses? Esta cidade atende às necessidades da minha família? Tenho interesse e capacidade para desenvolver essa função? O provisório crônico possui apenas uma sensação vaga. Ainda não sei. Segunda diferença: o provisório real produz evidência. Você testa, mede, conversa, conclui etapas. O provisório crônico produz repetição. Os meses passam, mas nenhuma informação decisiva é criada. A terceira diferença é que no provisório real possui alguns critérios de saída. Uma data, um resultado mínimo, uma condição que precisa mudar. O provisório crônico depende do movimento em que você finalmente sentirá certeza. E a quarta diferença, o provisório real recebe investimento proporcional ao teste.
Você oferece um tempo suficiente para obter uma resposta confiável. O provisório crônico recebe tão pouco investimento que qualquer resultado será inconclusivo. E a última diferença, o provisório real aceita um desfecho, continuar, redesenhar, encerrar. O provisório crônico usa cada desfecho para iniciar uma nova espera. Se você reconheceu uma área da sua vida nessa descrição, não transforme isso em acusação, transforme em investigação. Eu proponho a auditoria da vida provisória. Ela possui 5 perguntas. Primeira, há quanto tempo esta fase é chamada de temporária? Não responda há algum tempo. Procure uma data aproximada. O calendário reduz a névoa. Segunda, que pergunta esta fase deveria responder? Se nenhuma pergunta existe, talvez você não esteja testando. Talvez esteja apenas adiando o nome do que já vive. Terceira, que evidência foi produzida até agora? O que você sabe hoje que não sabia no início? Que tentativa foi concluída e que conversa aconteceu? Que resultado apareceu? Quarta, o que a palavra provisório protege? Protege você do medo de fracassar? Da vergonha de assumir que mudou de vontade? Da necessidade de explicar uma escolha? Da responsabilidade de construir melhor onde já está? E a quinta, qual dos 3 movimentos esta fase exige agora? Compromisso por um período definido, redesenho com novos critérios ou encerramento responsável. Compromisso não significa permanecer para sempre. Pode significar oferecer 90 dias inteiros a algo que até agora recebeu apenas presença parcial. Redesenho não significa fracasso. Pode significar alterar o teste para que ele finalmente produza informação. E encerramento não significa que o tempo anterior foi inútil. Pode significar que a pergunta já foi respondida e você precisa parar de manter a fase viva apenas para não pronunciar a decisão. Depois da auditoria, escolha uma ação pequena e observável. Marcar a conversa, definir a data, concluir uma entrega, organizar a rotina que você continua tratando como temporária, ou admitir a si mesmo: nesse momento, esta é a vida que estou vivendo. Essa frase não é uma condenação, é um ponto de partida. Você pode mudar uma vida que reconhece. É muito mais difícil mudar uma vida que continua sendo tratada como um período, um intervalo. Talvez a sua próxima decisão não seja ir embora ou permanecer. Talvez seja parar de viver como visitante enquanto decide. Oferecer presença ao presente não elimina a possibilidade de mudança. Elimina apenas a desculpa de que a vida ainda não começou. Quero terminar com uma pergunta. Em que área da sua vida a palavra provisório já está durando mais do que a própria transição? E o que você teria de assumir se parasse de usar essa palavra hoje? Se reconheceu essa sala de espera, escreva nos comentários. O provisório virou moradia. Na sexta-feira, nós vamos fechar essa investigação examinando o custo de manter todas as portas abertas. Você pode descobrir que aquilo que você chama de liberdade está cobrando atenção todos os dias. Este é o Laboratório Mori. Ideias que mudam quando encontram a realidade.